Hoje, o setor de radiodifusão comemora o maior avanço legislativo nos últimos 50 anos. A sanção presidencial do texto da medida provisória 747 era aguardada ansiosamente pelos radiodifusores, que há muito esperam a simplificação dos processos junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Esta é uma demonstração cabal do esforço do governo no rumo da desburocratização e da agilidade das atividades econômicas do país. Com certeza, a alteração da legislação irá beneficiar a radiodifusão brasileira, facilitando a gestão das emissoras e o relacionamento com o poder público. A melhor prestação dos serviços públicos exige celeridade e agilidade. A burocracia não pode e não deve ser um entrave para a comunicação social em tempos de globalização e novas tecnologias. A alteração da norma é também mais um passo dado no caminho da modernização deste meio, sempre presente no dia a dia de milhões de brasileiros de forma livre, aberta e gratuita. Lembro que, quando assumi a presidência da ABERT, afirmei aos meus colegas radiodifusores que estava pronto para o desafio. Mas registro aqui, senhor presidente, que não imaginava que teria a sorte e o privilégio de vivenciar este avanço histórico, conduzido com mão firme pelo ministro Gilberto Kassab e toda a sua equipe. Senhor presidente, registro em nome do setor de radiodifusão o nosso agradecimento a Vossa Excelência e ao seu governo, que encaminhou o texto da medida 747 ao Congresso Nacional. Agradeço ainda especialmente ao ministro Gilberto Kassab e sua equipe por terem entendido as angústias de um setor tão regulado como o nosso e que sofria com intermináveis processos. Veja, Vossa Excelência, que há inúmeros casos de renovações de outorga que ainda tramitavam no Ministério quando havia o vencimento do período seguinte, afigurando-se uma situação surrealista, pois significava, nos casos de rádio, um processo com mais de 10 anos de tramitação sem solução. Quero agradecer muito ao Congresso Nacional, que por seus parlamentares foi sensível a esta antiga reivindicação do nosso setor. São tantos os senadores e deputados, amigos, que ajudaram para a aprovação desta medida provisória, que eu cometeria certamente uma injustiça com alguns se tentasse nominar a todos. Todo este trabalho, que de novo reconhecemos e agradecemos, possibilita este encontro e celebra mais um passo para a modernização da radiodifusão brasileira, que atualmente não pode serenar diante de uma feroz concorrência do mercado de produção e distribuição do conteúdo nacional. Gostaria de agradecer sempre as presentes associações estaduais de rádio e televisão, bastiões avançados e sentinelas atentas de nossas causas, sem cuja ajuda não estaríamos hoje nesta celebração. As alterações legais que hoje Vossa Excelência sanciona, senhor presidente Michel Temer, são um marco para o nosso setor, pois realinham-se as expectativas de desburocratização do arcabouço regulatório, possibilitando aos radiodifusores dedicarem mais tempo e energia no que fazem de melhor, que é produzir e distribuir informação, cultura e entretenimento com qualidade à sociedade brasileira. Encerro reiterando a crença no governo de Vossa Excelência para levar o Brasil no rumo seguro da retomada, do desenvolvimento e do emprego. E faço uma profissão de fé na comunicação social essencial, representada pelos veículos de comunicação consagrados em nossa Constituição. Nosso desafio é enorme em uma era de pós-verdade e de pseudomídias, que encobrem, sob o sedutor manto da tecnologia, a total falta de compromisso com o jornalismo profissional e a criação artística nacional de qualidade e responsabilidade. Assim, desafios da radiodifusão são enormes, mas atestam cada vez mais a confiança da população nos veículos de comunicação que editam, assinam e se responsabilizam, e se colocam como fonte segura de informação. O nosso maior ativo, senhor presidente, é a nossa credibilidade. Muito obrigado. Para uso da palavra neste momento, o presidente da Abratel, Luiz Cláudio Costa. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, ministro Gilberto Kassab, meu companheiro também de radiodifusão, Paulo Tonet,
Cumprimento a todas as demais autoridades presentes, senadores, deputados. Cumprimento a todos os radialistas. E, em complemento ao que o nosso caro Tonê já falou, porque hoje é uma data muito especial, a sanção dessa medida provisória, ela vem trazer um pouco de modernidade a um setor que sofre com uma regulação já de tanto tempo, de tantos anos, que tem, muitas vezes, feito com que o radiodifusor ficasse parado no tempo. Como já foi dito aqui, concessões vencidas, uma sobre as outras, sem que a primeira tivesse sido renovada, por conta de uma burocracia, de uma regulação excessiva, que hoje dá-se um grande passo, presidente, um grande passo para se simplificar, para fazer com que se torne mais ágil. E uma coisa importante também, a profissão de radialista, essa medida também engloba uma modernização nos parâmetros, nos requisitos, nos itens que comportam a profissão, atualizam a profissão de radialista com as novas funções. A tecnologia mudou já de muitos anos e a legislação não englobava essas novas funções. A legislação não englobava esses novos profissionais que passaram a fazer parte da radiodifusão. Os equipamentos, a tecnologia mudou e as funções continuavam reguladas por uma legislação antiga. Essa medida provisória também traz essa importante modernização. O trabalho do radialista também agora é contemplado por uma atualização na legislação. Por isso, hoje é um dia de festa. Nós todos estamos muito felizes. A radiodifusão brasileira tem muito a comemorar. Temos dado grandes passos. A nossa união, inédita em algumas ocasiões, de todas as associações, com o Ministério conduzido pelo ministro Gilberto Kassab, a Anatel, brilhantemente conduzida pelo Juarez, tem trazido um grande resultado. Juntos a gente tem mostrado que a concorrência que exercemos uns contra os outros, com os outros, é uma concorrência para ficar no campo da nossa área de trabalho, mas fora dela, no setor de regulação, no setor de proteção à nossa atividade, nós temos que estar sempre e estamos cada vez mais unidos. Eu quero parabenizar todos os radiodifusores e aproveitar esse momento, ministro Kassab, parabenizar a atuação do seu ministério, presidente Juarez, parabenizar a sua atuação à frente da Anatel, a todos aqueles que fazem parte do Ministério das Comunicações e da Anatel. Presidente Temer, parabéns também pelas reformas que o seu governo tem conseguido implementar no nosso país. Eu não poderia deixar de registrar aqui a nossa grande alegria pelos grandes primeiros passos que têm sido dados na reforma do nosso Brasil. Temos muito que reformar ainda, a Previdência. Quero parabenizá-lo pela aprovação e, com certeza, breve sanção da reforma da legislação trabalhista. O Congresso Nacional foi muito feliz, foi corajoso, tomou a medida que tinha que tomar. O Brasil vai crescer muito com a modernização da nossa legislação trabalhista. É isso, modernizar a legislação para modernizar o nosso Brasil. Muito obrigado a todos e parabéns à Radiodifusão. Ouviremos agora as palavras do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Presidente Michel Temer, senador Otto Alencar, deputado Paulo Magalhães, Luiz Cláudio Tonê, na pessoa dos quais eu cumprimento toda a família de radiodifusão aqui presentes. Ao cumprimentar o Paulo e o Otto, quero cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes e dizer, presidente, que hoje é mais uma grande marca do seu governo. Quando o senhor assumiu o comando do país, o senhor deixou claro que queria que o seu governo se notabilizasse pelas transformações, pelas reformas, pela ousadia. E semanalmente, para não dizer diariamente, o senhor comparece com uma reforma, uma inovação, com fatos concretos. Hoje, o senhor dá aqui uma demonstração, não apenas de que continua envolvido e obstinado para que o Brasil vote as reformas, mas hoje o senhor mostra que comanda um governo moderno, um governo que
não acredita naquelas velhas práticas de que a burocracia fortalece o governo. Até a data de hoje, qualquer processo de renovação vinculado a uma rádio, a uma televisão e outras medidas modernizadoras dessa medida provisória que hoje é aqui sancionada pelo senhor, precisava que tivesse na sua trajetória a passagem pelo Palácio do Planalto, especificamente pelo presidente da República. É um poder do presidente da República. E desde o primeiro momento, quando alertado por nossos companheiros do Ministério, e eu quero homenageá-los porque essa medida provisória nasceu fruto dessa reflexão e das propostas que têm vindo dos nossos colegas do Ministério, e ao citar e homenagear a Wanda, eu cito todos os colegas aqui presentes e também os que não estão presentes, e também os companheiros da Anatel, na pessoa do seu presidente Juarez. Mas essa medida, assim que nos foi encaminhada, eu vim aqui discutir com o senhor. E o senhor imediatamente acatou a ideia e disse, Kassab, é o que nós precisamos, mostrar para o país que ele não precisa do governo para crescer, para se desenvolver, vamos deixar o país trabalhar em paz. E esse setor aqui é o que há de mais emblemático para que a gente possa ser apresentado como governo ao país com essas características de um governo modernizador e reformista. Esse é um setor que diariamente fala com uns 200 milhões de brasileiros. Não há um brasileiro que não esteja aqui conversando com os presentes através do trabalho deles ou das equipes que eles comandam. Portanto, essa medida é emblemática, porque ela mostra efetivamente a disposição do governo que o senhor comanda e a sua disposição como comandante desse governo. Eu me sinto privilegiado de poder participar dessa equipe, e mais privilegiado ainda de, em conjunto com o setor de radiodifusão e com as nossas equipes, estar construindo propostas como essa, está construindo ações como as migrações das rádios de AM para digital, que está já de analógico e que já está praticamente na casa do milhar, e mais coisas, e mais projetos, e mais propostas virão para o senhor. Estava ainda discutindo na semana passada com a equipe da secretária Wanda. Hoje, além da questão da renovação, nós temos a apresentação de documentos. Custa crer que nos dias de hoje, o cidadão, a pessoa física, precisa apresentar mais de 30 documentos para que possa assumir uma rádio, uma televisão, e isso num país onde que a qualquer momento o governo pode demandar esses documentos e basta uma declaração de boa-fé. É assim em qualquer país do mundo em relação a qualquer setor. Portanto, presidente, aqui estamos todos nós para celebrar esse momento, essa sanção, mas mais do que isso, e também para isso, para cumprimentá-lo e agradecê-lo por sua postura, sua determinação, que está contribuindo para que não apenas o Brasil se transforme, mas especificamente o setor de radiodifusão. Parabéns, tenho certeza que falo em nome de todos, especificamente em relação a mim, é um orgulho muito grande servir ao seu governo. Boa tarde a todos. Neste momento, o presidente da República sanciona a lei de revisão do marco regulatório da radiodifusão. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar aqueles que estão à mesa, cumprimentar os senadores, deputados federais, os senhores e as senhoras, a imprensa brasileira, e muito rapidamente contar aqui algumas histórias. Uma delas foi que, ao assumir, ou um pouco antes de assumir o governo,
que foi quase de inopino, né? Foi tão rapidamente que eu tive praticamente 8 dias para formar o ministério. Mas Deus me ajudou. Eu pude escolher uma equipe da melhor qualificação. E quando convidei o Gilberto Kassab, olha, Kassab, você aceite. Aliás, você vai apanhar comunicações e ciência e tecnologia. Aceite, porque você terá muita coisa a fazer nesse setor. E eu assim falava a ele, porque tendo sido deputado muito tempo, eu verifiquei, especialmente no setor de comunicação, o quanto a burocracia emperrava os trabalhos desse setor. Com muita naturalidade, muitas e muitas vezes, eu era demandado, deputado que era, para ir ao ministério e lá pleitear o andamento de processos que ali se achavam há 2, 3, 4, 5 anos. Eu não conseguia entender muito isso. De modo que eu tinha, ao pedir para o Gilberto Kassab colaborar com o nosso governo, eu tinha a antevisão de que nós poderíamos fazer muita coisa pelo setor. E hoje eu penso que nós estamos dando um passo decisivo para agilizá-lo. O contributo que nós estamos dando, por força do trabalho do Ministério, por força do trabalho do relator e do presidente, senador Otto Alencar e Paulo Magalhães, e por força do trabalho do Congresso Nacional, que tem emprestado um apoio inestimável ao nosso governo, mais do que agilizar e desburocratizar, eu creio que é uma contribuição que nós damos à imprensa livre do nosso país. Exata e precisamente porque é interessante que as pessoas, com todo respeito aos demais veículos, mas não há brasileiro que não ouça a rádio. Eu, há tempos atrás, há algum tempo atrás, eu fui a uma região muito distante aqui do estado de Tocantins, numa fazenda, e lá tinha um único caseiro, numa casa naturalmente modesta. E ele, logo que me viu, fulano quis dizer quem eu era, disse, não, eu ouvi o senhor dizer isto, e reproduziu. Disse, mas como é que eu não entendi bem, não vi a televisão, não vi nada lá? Eu tenho rádio, e pelo rádio acompanho tudo o que acontece no país. Então vejam a importância dessa comunicação. Quando nós falamos da imprensa livre, em tão boa hora, restaurada enfaticamente pela Constituinte de 87 e 88, nós estamos dando passos e mais passos nessa direção. Há tempos atrás já fizemos uma outra solenidade, também prestigiadora, do setor de comunicação. E esta tem sido, meus senhores e minhas senhoras, a marca do nosso governo. Falou-se aqui muito em modernização. E a modernização é uma palavra conectada, conjugada à palavra desburocratização. Há tempos atrás, nós fazíamos, eu acho que o Kassab estava presente, uma solenidade lá no Sebrae, em que nós estabelecemos muitas medidas desburocratizantes. E o Afif, até com muita graça, pegou um rolo de papel, botou sobre a mesa e foi puxando, foi parar quase no meio da sala. Ele disse, olha, este elenco de medidas são aquelas necessárias para conseguir uma coisa da micro e pequena empresa. Quando eu falei, eu disse, Afif, eu prometo a você que ao final do nosso governo, você virá com uma folhinha desse tamanho para que possa dizer das medidas necessárias. Estamos caminhando exata e precisamente nessa direção. Não é fácil, vou tomar a liberdade de dizer,
Não é fácil vencer obstáculos. Especialmente não é fácil modernizar. As pessoas têm um apego muito grande à burocracia, às coisas paralisantes da administração pública. Então é preciso muita ousadia, é preciso muita coragem. E aqui eu tomo a liberdade de dizer que nós todos do governo, com o apoio do Congresso Nacional, somos muito corajosos e até ousados. Não fôssemos corajosos e estivéssemos interessados apenas em medidas populistas, e populista é aquela medida irresponsável, é aquela que tem um significado de aplauso imediato, mas de desastre depois, exata e precisamente por ser populista, o que a diferencia das medidas ditas populares, que demandam muitas vezes uma passagem do tempo para ser reconhecido. O que nós estamos fazendo são medidas populares, para serem reconhecidas ali adiante. E, para tanto, meus amigos, especialmente aqueles que hoje cuidam da comunicação do país, é um apoio expressivo, dia a dia, quase instantâneo, quando estiverem de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. E nós não fazemos para nós outros, nós fazemos para o futuro. Este governo, meus senhores, senhoras, não vai desfrutar das medidas que nós estamos realizando. Temos mais 1 ano e 8, 9 meses de governo. Mas os senhores verão que algum tempo depois o desfrute será reconhecido. Mas, para tanto, é preciso que haja esclarecimento. Não é propagar no sentido de propaganda do governo. É preciso esclarecer. Esclarecer a importância, por exemplo, do teto dos gastos públicos. Fundamental para a rigidez das contas públicas. É preciso esclarecer a questão do avanço do ensino médio. Quando conseguimos, depois de 20 anos, fazer uma reforma do ensino médio, hoje, com a aprovação de mais de 80% da população. É preciso ousar e reconhecer, naturalmente, a coragem que tivemos no setor do petróleo de tirar a obrigatoriedade da Petrobras de participar em 30% da exploração do pré-sal, e digo isso no interesse da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem que render lucros e dividendos, e, portanto, ela deve ingressar naquilo que for do seu interesse, e não obrigatoriamente ingressar em toda e qualquer exploração. E nós tivemos a coragem de levar adiante esta fórmula, de modo que, embora a Petrobras tenha preferência, ela a exercitará quando for da sua conveniência. Isto abre, naturalmente, para o capital nacional, para o capital estrangeiro, para outros tantos que queiram fazer essa exploração. E convenhamos, eu tomo a liberdade de repetir, porque os senhores são comunicadores, muitas vezes conhecem as coisas mais do que eu. E tem notícias diárias, aliás, mais do que diárias hoje, instantâneas, de minuto em minuto, de segundo em segundo, de hora em hora. Mas vocês sabem que nós estamos com uma inflação cadente, precisamente porque as medidas estão ganhando credibilidade. Nós estamos com juros, com a taxa Selic caindo em face da credibilidade. Nós conseguimos, há poucos dias, levar avante a concessão de 4 aeroportos com um ágio extraordinário em face da credibilidade. Nós conseguimos, há 2, 3 dias atrás, levar adiante a concessão de um porto em Santarém em face da credibilidade. No estado de São Paulo, 2 ou 3 setores da administração foram leiloados, ora privatizados, ora leiloados, em face da credibilidade que hoje existe no país. Mas, para tanto, eu, embora esteja comemorando este momento, que é um momento de reforço da imprensa livre, de reforço da comunicação, eu estou fazendo um apelo. O apelo para que a realidade dos fatos seja convenientemente divulgada. E, especialmente, quando erros ou equívocos se verificarem, que esses equívocos sejam denunciados. Porque a crítica, muitas vezes, na democracia, ela faz com que o governante tome um rumo adequado. Não é preciso apenas elogiar por elogiar. Quando digo, e há tempos atrás eu conversava com
comunicador, que é muito meu amigo, ele me disse, olha, eu quero ajudá-lo. Eu disse, olha, eu só quero que você tenha compromisso com os fatos. É isso que a imprensa tem que fazer. Não tem que privilegiar ou não privilegiar. Ela tem que retratar adequadamente os fatos. E eu penso, com toda franqueza, que nós estamos num caminho adequado. Especialmente porque, aqui eu falo com ênfase, nós precisamos acabar com esse mal-estar que existe no país, essa coisa de brasileiro contra brasileiro, essa coisa de achar que está tudo ruim, está tudo muito imperfeito, inadequado. Nós temos que encher o peito, ter orgulho do que nós estamos fazendo. O Brasil passou por outras crises e saiu delas soberanamente. Esta crise para nós, que nós enfrentamos uma recessão violentíssima, está sendo vencida e num prazo curtíssimo, exata e precisamente em função da coragem de todos os governantes e do Congresso Nacional, porque nós governamos com o apoio do Congresso Nacional, senão não conseguiríamos governar. Mas esta ousadia governativa que tem permitido que nós venhamos a dar, estamos dando, muitos passos. E eu espero que nesse tempo faltante, viu, Kassab, e todos os companheiros aqui, ministros, deputados, senadores, nós possamos avançar muito. Eu imaginava que as reformas fundamentais que nós iríamos fazer, nós levaríamos praticamente os 2 anos e 8 meses. Foi muito bem. Nós as fizemos em 10 meses, 2 delas já aprovadas, 3 delas aprovadas, 2 outras já bem encaminhadas. Com isto abre-se espaço para outras reformas que nós possamos fazer. E as reformas terão como força motriz, como força mobilizadora, exatamente a ideia da modernização dos costumes administrativos. Mas eu acho, Kassab, que uma das maiores modernizações que nós estamos fazendo, uma das melhores e mais eficientes desburocratizações, está sendo procedida no dia de hoje. Portanto, meu aplauso a você, aos seus companheiros e àqueles que podem passar a sua emissora de rádio de um para outro, sem precisar do aval prévio do governo. Novo aviso de habilitação. Não perca a oportunidade de dar entrada na documentação de uma rádio FM. Entre em contato conosco e saiba mais. Assessoria e consultoria de radiodifusão é na Ingetimer. Clique no sininho para ficar atualizado sobre radiodifusão.